Olá, gente! Que maravilha, né? Estarmos aqui reunidos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso dia de número 320. E como está chegando, hein? Estamos muito próximos aí a encerrar o nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro do profeta Zacarias, a partir do capítulo 2. Deixa aí já a sua Bíblia aberta, vamos fazer a oração. Não esqueçam sempre de deixar de onde vocês nos acompanham. Estava dando uma olhada aqui nos comentários, até compartilhei alguns aí na tela, né? Mas sempre é bom no início você colocar de onde você nos assiste. A maioria eu já conheço, mas teve um aqui que eu fiquei com dúvida. Sempre coloque aí que é bom, tá? Nome nos comentários, interage, compartilhe e assim nós vamos seguir. Oremos então. Amado Deus, querido, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos iniciando mais uma leitura da Tua Santa Palavra. Para quem está conosco ao vivo, mais um comecinho de semana. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido muito bom para conosco. Misericordioso Deus. Senhor, tome nas Tuas mãos a nossa leitura, o nosso clube, dirige, que seja feita sempre a Tua vontade. Nos ajude na interpretação dos textos, na conclusão. Falta muito pouco. Falta esse livro e mais um para finalizarmos o Antigo Testamento e partirmos para os que faltaram do Novo Testamento e concluirmos o nosso clube desse ano. Obrigado, Senhor. Estamos chegando ao final já. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, continue nos ajudando e glorificando o Teu nome através da leitura e do nosso clube, que a cada dia cresce. Apesar de estarmos chegando no final, sempre estão chegando pessoas novas que podem iniciar também, voltar para os primeiros dias e colocar em prática esse plano. Obrigado, Deus. Louvo e agradeço ao Senhor por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vale a pena falar que se você está começando agora, você chegou nesse vídeo hoje pela primeira vez, saiba que é um plano anual. Então, hoje é o dia de número 320. O que você deve fazer? Você deve voltar lá para o primeiro dia. Se você quiser seguir conosco ao vivo, não tem problema, siga ao vivo, mas depois, em outro horário, você vá resgatando os primeiros dias, para que você possa completar o plano, tá bom? É muito interessante e importante que você resgate pelo menos o primeiro e o segundo dia, porque aí você vai entender qual a Bíblia que nós estamos lendo, por que escolhi a versão King James de 1611, o que é hermenêutica, o exercício que nós adotamos para esse ano, tá bom? Seria bom que você resgatasse os primeiros dias. Bom, vamos seguir então com a nossa leitura. Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, a partir então do versículo 1. Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão, um instrumento de medir. Um cordel era um instrumento de medir e especialmente para medir coisas sagradas, tá? Locais sagrados. Então eu disse: para onde vais? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre e fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Bom, vocês devem se lembrar, nós falamos ontem na visão panorâmica, que Zacarias, ele está no meio do povo que voltou, os repatriarcados, que voltaram para sua pátria. Chegando ali, a missão era reconstruir a cidade e a começar pelo templo. Então, em uma visão, Zacarias vê um ser angelical
indo medir a cidade. Por quê? Os muros foram destruídos. Então, é difícil medir uma cidade que não tem limites, que não tem muros. Como é que vai saber o tamanho se não tem muro para delimitar? Mas não tem problema. O anjo disse para Zacarias o seguinte: essa cidade, ela será murada pelo Senhor. O Senhor será como um muro de fogo ao redor dessa cidade. Então, revelando aí que a cidade realmente estaria protegida pela glória do Senhor. Lembrem-se que nós estamos falando de uma visão, tá? As coisas que Zacarias vai falar aqui são coisas surreais. Você vai ver muita coisa surreal aqui. Surreais, porém, vívidas, posso dizer assim. Por meio de visão, Deus está falando com Zacarias. Versículo 6. Saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Falando para sair de lá, né? Era hora de voltar para Jerusalém. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, o Senhor está dizendo a todos aqueles que estavam nas outras terras, espalhados pelas terras, e os que estavam na Babilônia, que retornassem. O Senhor seria como um muro de fogo ao redor da cidade, e ainda mais, o amor de Deus revelado pelo seu povo escolhido, de uma forma poética, né? O profeta, ele expressa os mais profundos sentimentos de Deus pelo seu povo. E ele fala o seguinte, que esse povo para mim será como a pupila dos olhos, né? A menina dos olhos. A pupila dos olhos é a parte mais valiosa e mais vulnerável também do corpo, né? Então, assim o Senhor está dizendo que é o seu povo escolhido. É um povo precioso, porém um povo vulnerável. Por isso o Senhor estaria guardando esse povo. Versículo 9. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos. E vós sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Esse versículo 11 aqui é a revelação do milagre da graça, né? Porque o pacto era apenas para os descendentes de Abraão, o povo judeu. Mas aqui está dizendo que naquele dia serão o meu povo, versículo 11. E muitas nações se unirão ao Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. E serão o meu povo. E habitarão no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou. Ou seja, muitas nações. É o milagre da graça, se estendendo a todos os povos. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Vamos para o capítulo 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua direita, para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Quando nós vemos aqui Josué, lembrando mais uma vez, não é aquele Josué sucessor de Moisés, não, tá? Nós vemos no Velho Testamento pelo menos 5 personagens com o nome Josué. Curiosamente, Josué no Novo Testamento é o nome que se dá a Jesus. Jesus, no Novo Testamento, a escrita, o significado seria uma modificação de Josué. Tem o mesmo sentido do nome Josué. Aqui na visão de Zacarias, ele vê Josué e Satanás. Josué
o sumo sacerdote ou um sacerdote, um representante do povo. Então, a figura de Josué simboliza o povo escolhido e Satanás, o adversário do povo, né? Então, o que nós vemos aqui? Em todo o Velho Testamento, nós temos o entendimento, e aplicando agora a hermenêutica, onde mais está escrito isso, por exemplo, lá no livro de Jó, nós vemos que Satanás ele tem acesso ao tribunal, ao trono, e ele se opõe. Ele sempre chega como um promotor, vamos dizer assim. Satanás ele chega como promotor de acusação e tem acesso ao tribunal do Senhor. Então, nessa cena nós vemos o povo escolhido, representado pelo sacerdote, e Satanás como acusador. E o Senhor repreendendo a Satanás. Versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas sujas, lembre-se que ele é o representante do povo, vestido de roupa suja, estava de pé diante do anjo do Senhor. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Eu disse: coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. O que aconteceu aqui? É um simbolismo do perdão, da nova chance. Depois que o povo volta do exílio, então Zacarias tem a visão de que o povo está diante do Senhor com as suas vestes sujas por causa dos seus pecados. E ali há uma troca de vestes. Suas iniquidades estão sendo lavadas, estão sendo perdoadas. Certo? Mas olha só que interessante. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo... Então, vocês estão imaginando a cena, né? Um tribunal. O Senhor, o promotor de acusação, Satanás, Josué, representando o povo, e ali tinha um anjo também. Então, diante dessa cena, onde o Senhor repreende Satanás, o acusador, limpa as vestes de Josué, representando o povo. Agora vem um protesto. Protesto, o anjo. Protesto a Josué. Protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre os que ficam aqui. Então, lembra o que eu falei na visão panorâmica? A mensagem de Zacarias era difícil porque, ao mesmo tempo que ele precisaria aliviar a carga do povo, o povo estava temeroso em reconstruir o templo, achava que seria difícil, não ia conseguir. Ao mesmo tempo que Zacarias precisaria encorajá-los, animá-los, Zacarias não poderia deixar com que o povo se perdesse e relaxasse. Então, olha o protesto aqui na visão. Tudo bem. O Senhor está repreendendo o acusador. O Senhor está trocando as suas vestes. Você está recebendo uma nova chance. Mas, olha aí para a tela. Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. O que é esse protesto? Esse protesto do anjo é para que o povo e o sacerdote não se acomode no perdão. Não se acomode, não relaxe no perdão. Tudo bem, o Senhor está te perdoando, mas o pré-requisito para vocês desfrutarem do favor de Deus, e principalmente aqui a Josué, o sacerdote, era que não deixasse de realizar os deveres, obedecesse, andasse nos caminhos, observassem as ordens, a ordenança, os rituais que teriam que ser realizados, inclusive acessando a presença de Deus como sacerdote. Então, nós vemos aqui o seguinte: o milagre da graça se estendendo, sim, claro, mas, contudo, entretanto, porém, andem no caminho. Andem no caminho. Obedeçam. Não relaxem. O anjo protestou, né? Versículo 8.
Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, com R maiúsculo. Vocês já sabem agora para o que essa profecia aponta, né? Então aqui já está apontando para o meu servo, o renovo, com R maiúsculo. Aqui já está apontando para Cristo. O pacto davídico, a promessa messiânica. O servo sofredor que Isaías disse, né? Que sofreria no lugar do povo. Versículo 9. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vamos para o capítulo 4. Versículo 1. E o anjo que falava comigo veio novamente, e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me, o que vês? Então veja, mais uma visão. E eu disse, eu olhei e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isso, meu senhor? E o anjo que falava comigo respondeu e disse, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então lhe respondeu e falou-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que é essa cena aqui? Quem é Zorobabel? Zorobabel é o rei que está assumindo o reinado nessa situação. E um rei vindo da linhagem de Davi. Então, nós temos aqui o sacerdote Josué e o rei Zorobabel. Tá? Assumindo o reinado, qual foi a visão que ele teve? A visão de uma provisão vinda do Senhor. 2 oliveiras, o azeite necessário saindo dessas 2 oliveiras, do lado do castiçal. O castiçal era usado para iluminar, né? Com 7 hastes, com canudos nos vasos de azeite, direto para o castiçal. Que mensagem surreal, né? Imagina aí, 2 oliveiras, a oliveira que produz o azeite. 2 vasos próximos às oliveiras, um do lado esquerdo, um do lado direito, e canudos tirando o azeite direto dos vasos para o castiçal, para o candelabro, para iluminar. Então, a provisão do seu reino, Zacarias não estava entendendo o que era isso, mas o anjo explicou. Fale para Zorobabel, o rei, o seguinte, versículo 6, né? Parte B aqui, ó. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele seria a provisão. Que legal, né? Que glorioso isso, né? Versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Te tornarás uma planície. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornarás uma planície. Isso aqui é uma hipérbole, né? É uma forma exagerada de dizer que Zorobabel seria um rei poderoso. Até o grande monte se tornaria em uma planície. E ele trará a pedra angular, com braços e clamores. Olha a pedra angular. Graça, graça a ela. Que legal, né? Ademais, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, as mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibais, que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. E eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para o outro. Então eu respondi dizendo-lhe,
o que são essas duas oliveiras do lado direito e do lado esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe, outra vez disse, o que são? 2 ramos de oliveira que, através de 2 canos dourados, escorrem de si o óleo dourado. E ele respondeu e disse, não sabes o que é isso? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O óleo aqui, no Velho Testamento, representa o Espírito Santo. Então, o que são essas 2 oliveiras? O que é esse óleo que escorre, esse óleo dourado que escorre dessas 2 oliveiras? E o anjo disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A interpretação mais correta desse texto seria Zorobabel e Josué, os 2 ungidos que estariam administrando, governando a terra, o rei e o sacerdote. Capítulo 5. Então me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo voador. As visões dele eram surreal, né? Um rolo voador. O rolo era onde eram escritos, né? O rolo era como se fosse uma folha nos dias de hoje. E ele me disse, o que vês? E eu respondi, eu vejo um rolo voador. O seu comprimento é de 20 côvados e a sua largura de 10 côvados. Então disse-me, esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. Então, o que estava escrito nesse rolo? As maldições que viriam sobre aqueles que descumprissem a lei, aqueles que se voltassem para outros deuses, para a idolatria, assim como os antepassados deles. Então, lembre-se que a mensagem de Zacarias é essa. Por um lado, encoraja, por outro lado, repreende. Então, temendo que as pessoas não voltassem às mesmas práticas, então o rolo traz escrito as maldições. Igual aconteceu lá quando o povo saiu do Egito e rumo à terra prometida, então eles receberam as bênçãos decorrentes à obediência e as maldições decorrentes à desobediência, que está lá em Deuteronômio a partir do capítulo 28. Versículo 4. Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão. Então a maldição sairia do rolo e entraria na casa do ladrão, e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse, o que é isso? E ele disse, isto é um efa que sai. Ele disse ainda, este é o seu aspecto em toda a terra. Vocês sabem que um efa era uma medida, uma parte. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. Então, no meio dessa porção que se levantou, tinha uma mulher. Vai vendo aqui, vai entendendo a visão. E ele disse, esta é a perversidade, e a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos e olhei, e vi que saíram 2 mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde elas levam o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela. Então, nessa visão, vê uma porção representando aqueles que estavam jurando falsamente, enfim, cometendo coisas erradas. Então essa porção sairia dali mais uma vez. Era uma simbologia para mostrar para as pessoas o seguinte, vocês estão voltando aí para a terra de vocês, mas vivam em obediência. Porque na minha visão eu vi que uma parte, mais uma vez, seria exilada por causa da desobediência. Bom, a gente encerra por aqui.
Amanhã a gente continua a leitura das visões de Zacarias e entendendo melhor esses textos, tá bom? Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.